Em 2021 nós comemoramos o aniversário da Igreja Assembleia de Deus, são 110 anos, né? Então recebi um link aqui, interessante para a gente comentar, ler e comentar, e na verdade fiz mais, né? Eu recebi o link em português e eu procurei o texto em inglês. E aí eu vou fazer melhor para vocês ainda. Vou deixar o link aqui na descrição, vocês podem ler o texto. Eu traduzi o texto aqui pelo Google Tradutor, a gente vai comentar um pouco sobre ele, tem muita coisa no texto. Eu vou fazer uma coisa melhor ainda, vou salvar esse texto traduzido e vou deixar em PDF para vocês depois darem uma analisada no texto todo, tá bom? Então vai sair mais um e-book aí do canal, agora com o título, com o selo EATRI, né? E não Palavras em Chamas mais, agora é EATRI. E nós vamos comentar um pouco sobre o movimento pentecostal e a grande polêmica a respeito do dom de línguas. Tá? Então esse vídeo é meio que um vídeo secreto sobre o dom de línguas. Né? Aquele vídeo que as pessoas sempre escondem, né? Aquele conteúdo que as pessoas querem evitar. Mas é necessário falar, tá bom, irmãos? Então aqui está o texto traduzido em português. Depois eu vou passar ele para um arquivo, vou deixar formatado, bonitinho para vocês imprimirem ou lerem no Kindle, do jeito que vocês quiserem ler. E eu fiz uma pesquisa aqui antes de começar. Por quê? Porque o cara principal aqui, a figura principal é o Charles Parham, né? Ele é do século 19 e 20. E aí muita gente vai falar assim, o movimento pentecostal começou com John Wesley, né? John Wesley é do século 18 e 19. Então a gente tem aqui um conflito, né? Como assim? Começou com John Wesley ou começou com o Parham? O movimento metodista, antes do século 20, ele não era um movimento pentecostal como a gente tem hoje, tá? Agora, o movimento metodista tem muita influência sobre o movimento pentecostal, tá? Mas Charles Parham é o cara por trás de tudo isso. Então, vocês estão vendo aqui o texto traduzido, vou deixar depois o link para vocês. Se eu não colocar no dia que sair o vídeo, vou botar depois, tá bom? Peçam aqui nos comentários. E aí eu vou ler e a gente vai entender algumas polêmicas a respeito do movimento pentecostal. Movimento que mais cresce no Brasil, deixo claro. Não é um movimento que eu concordo, mas é um movimento que mais cresce no Brasil. Ele cresce mais do que a presbiteriana e a batista. Aliás, ele está dentro agora da batista de novo e entrando dentro da presbiteriana, né? Se nós não tomarmos cuidados com a confissão de fé, ele vai entrar e as igrejas vão se tornar mesmo pentecostais. Isso vai acontecer se não tomarmos cuidado, né? Tomarmos cuidado porque isso é algo ruim? Não é que é algo ruim, é que não faz parte dessas igrejas, entende? Então, se não tomar cuidado, vai entrar e vai mudar mesmo. Nós não queremos que mude, né? Então tem aqui o texto, mas eu estou com um bloco aqui com o texto traduzido, né? Com 2 pontos apenas aqui de todo o texto. Eu vou colocar aqui para vocês verem a partir de agora. Aqui está essa janela. E aqui eu vou colocar ele, ó, documento não salvo. Cadê o documento não salvo agora, né? Aqui. Vamos ver, eu tenho que passar aqui. Tem que deixar na outra janela mesmo, tá? Então vai sumir esse aqui, vai aparecer só a nossa janelinha aqui do bloco de notas. É o bloco de notas do Linux, tá? É assim que ele aparece. Vamos dar uma lida então aqui. Primeiro sobre a pessoa mais influente, que é o Charles, aqui está traduzido como Carles, né? Charles Parham. Deixa eu botar aqui o H. Depois eu vou revisar o texto, vai ficar melhor. Por qualquer cálculo, Charles Parham, de século 18 e 19 e 20, aliás, é uma figura-chave do nascimento do pentecostalismo. Isso aqui está no texto. Ele foi ordenado como metodista, então veja que o metodista tem alguma influência sobre o movimento pentecostal mesmo, mas deixou a organização após uma briga com seus superiores eclesiásticos. Isso aqui é uma coisa que eu já quero comentar. Charles Parham, ele foi ordenado metodista, mas deixou a organização após uma briga. Isso é uma coisa que acontece muito dentro do movimento pentecostal. Não apenas da Assembleia, mas do movimento pentecostal mesmo. O que acontece? Nós somos uma igreja, né? Nós somos a igreja física e a igreja invisível de Deus. Visível e invisível. A igreja invisível é aquela que é formada por todos os salvos, todos os eleitos de Deus, né? Pessoas que creem em Jesus no mundo todo formam a igreja invisível. Eles estão unidos pelo reino de Deus, mas fisicamente estão separados pela distância e tudo mais, né?
fazemos parte do reino de Deus, mas estamos separados. A igreja visível é a igreja que se reúne nos lugares, né? E eu até estava lendo sobre isso aqui, eu quero indicar para vocês o livro A Igreja de Cristo, né? E o que acontece? Acontece muito nessas igrejas pentecostais de membros que não concordam com as suas doutrinas ou com as suas práticas, ou membros que querem entrar com novas ideias, né? Acontece muito deles brigarem e saírem e fundarem outra igreja. Então, você está passando no seu bairro e viu uma igreja que vai estar com a placa Assembleia, talvez nem seja Assembleia. Isso é muito perigoso e é algo que acontece. Então, esse é um problema do movimento pentecostal. Ele não tem muito controle a respeito das igrejas que são ditas pentecostais, né? E é por isso que tem tantas igrejas que dizem ser pentecostais, mas que não são, né? Pregam coisas contrárias à palavra de Deus, praticam coisas contrárias à palavra de Deus, mas a placa está lá. Assembleia de Deus. Esse é um dos maiores problemas da Assembleia de Deus. Então, a Igreja Assembleia de Deus cresceu, né? Será que ela cresceu? Ou ela se dividiu, na verdade, né? É como uma célula que se divide, mas que não continua sendo a mesma, né? Que não continua fazendo parte da mesma classe de células. E elas vão se multiplicando desse jeito. Então, isso é um problema que poderia ser corrigido, né? Quando você não concordar com a sua igreja pentecostal, você não deveria sair e criar outra igreja pentecostal. Você deveria resolver o problema ali dentro, né? E continuar sendo pentecostal, já que você é pentecostal. Mas isso acontece desde o início. Ele foi ordenado metodista, mas deixou a organização após uma briga com seus superiores eclesiásticos, né? E olha aí que interessante e que triste, né? E aí o que acontece com o Parra, com o Charles, depois que ele sai? Em uma busca incansável por instrução religiosa, então ele estava buscando mesmo a vontade de Deus, ele queria entender mesmo, só que alguma coisa aconteceu na metade do caminho. Ele visitou os ministérios de uma série de estranhos mestres de santidade. Não apenas de santidade, de cura pela fé e lettering. Isso aqui o Google não traduziu. Deixa eu tentar pegar um tradutor aqui de novo. Translate. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso aqui. Da chuva tardia. Que é da terceira onda, né? Da chuva tardia, então. Mas eu acho que isso aqui ficou como um nome do movimento. Lettering. Pegando várias heresias ao longo do caminho que ele acabou incorporando na sua teologia pentecostal. Isso aqui é outro problema que a gente tem que conversar. Muita gente visita outros lugares e vai acumulando as ideias. O povo de Deus fez isso também na Bíblia, tá? Na Bíblia, o povo de Deus tinha contato com com outras pessoas que adoravam outros deuses, e eles incorporavam esses deuses. Eles traziam os ídolos, né? E junto com o Deus Yahvé, junto com o Deus principal, às vezes havia outros deuses, né? E Deus nunca concordou com isso. Isso acontece também da igreja, né? Não pode acontecer, mas o Charles acabou fazendo isso, tá? Pegando várias heresias ao longo do caminho que ele acabou incorporando em sua teologia pentecostal. Esse é aquele velho problema de você aceitar sem consultar, né? Você aceita uma coisa que pareceu boa, mas não consultou a Bíblia para saber o que a Bíblia fala sobre isso. Então aí você vai ver, por exemplo, lá em Ezequiel 8, você vê em Ezequiel 8 o povo de Deus adorando o Deus Sol. As mulheres adorando a um Deus que vai para o fundo da terra e volta, né? E chorando para que aquele Deus volte, né? Então olha só que doideira. Isso acontece, tem que tomar cuidado para não acontecer, mas acontece, né? A gente tem que se livrar dessas coisas e pegar só a palavra de Deus. Por isso que o sola escritura seria o sola que mais define o canal, sabe? Porque embora a gente creia no sola Christus, sola gratia, sola fide, né? Mas isso tudo está fundamentado na escritura. E sem a escritura não dá para fundamentar nada a respeito da religião, a respeito do cristianismo nesse caso. Algo que o Charles Parham acabou não fazendo e adotando várias coisas. Por isso vocês vão ver também muita gente falando que no movimento pentecostal tem essa junção de crendices, né? Você vai ver o movimento neopentecostal foi o que piorou, né? O neopentecostal adotou até aquela questão das cores, né? Você vai ver na Igreja Universal a rosa amarela, o caminho do sal grosso, fogueira santa, coisas que vêm de outra religião para cá, não porque dá certo em termos espirituais falando, mas que em termos visíveis parece que funciona, né? Eles adotam.
Antes da virada do século, Parham observou as reuniões de Benjamin Irving, fundador da Fire Baptism. Aqui é a igreja do batismo de fogo, tá? Do Benjamin Irving, é um nome importante aí também. E foi profundamente influenciado pela doutrina da terceira bênção de Irving. A bênção da salvação era a primeira bênção, a bênção do poder e a bênção da perfeição é que eles juntaram como se fosse uma segunda bênção, tá? Duas bênçãos, no texto vai estar aparecendo que são duas, mas são três. Bênção da salvação, bênção do poder, que é o batismo com o Espírito Santo, e a bênção da perfeição sem pecado. Como vimos, Irving ensinou que era necessário que o cristão buscasse o batismo de fogo para ter poder e perfeição. Parece que eles juntaram aqui, né? Então, de Irving que veio essa ideia. Não foi nada de estudos bíblicos e nada disso, sabe? Foi influenciado por alguém que pregava isso já. E como anteriormente eu disse, aceitar sem consultar, né? Por isso que aquele documento da Batista é tão importante. Aquele documento que eu mostrei aqui no canal foi rejeitado por muitas pessoas, né? Ele era muito importante porque ele mostra quais eram os erros iniciais do movimento pentecostal, né? Foi ignorado, muita gente não baixou o arquivo e acabou continuando no erro, né? Lá mostra os erros, tá, irmãos? E não é um texto escrito em 2021, um texto escrito na época. Isso é muito importante, né? E aí tem um texto aqui do historiador Wilson Sinar, que é um historiador pentecostal, que vai estar no arquivo PDF, mas não está aqui, né? Então essa é a história do fundador. Agora, os primeiros problemas, como eu disse, tem problemas, né? E não é problema atual, é problema antigo. Parham estava convencido de que o retorno de Cristo seria precedido por uma chuva tardia de sinais e maravilhas. Por que chuva tardia de sinais? Que era um dos movimentos que influenciou ele aqui, ó. Little Rain, não sei se estou lendo em inglês certo, mas é assim. Uma chuva tardia de sinais e maravilhas. E ele acreditava que as línguas são a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então era uma coisa que ele acreditava, né? Até hoje acredita-se nisso aqui. Bom, há como refutar isso de forma bem simples, mas não é o caso do vídeo hoje, né? Vamos continuar vendo o documento. Ele ainda acreditava que as línguas são verdadeiras línguas terrenas que capacitariam os missionários a pregar o evangelho até os confins da terra, sem ter que aprender línguas estrangeiras. De acordo com o ensino de Parham, aqueles que receberam o batismo nas últimas chuvas formariam a noiva de Cristo e governariam com ele na sua vinda. A grande polêmica do milênio, né, do século é essa. Se o batismo com línguas é esse batismo pentecostal, alguma coisa está errada. Porque o batismo com línguas na Bíblia, tanto em Atos como em Coríntios, ele servia para pregar o evangelho, né? Então não tem a ver com o que vocês veem hoje. Então quando a profeta começa a falar e de repente começa a falar em línguas, ela não está repetindo algo que a Bíblia mostra, entende? E também não funciona do jeito que funciona na Bíblia. Na Bíblia funciona, e na vida real não, né? Na língua moderna não funciona. Por que não funciona? Porque não é o mesmo, né? Mas eles acreditavam no início que eram línguas terrenas. No decorrer do texto que vocês vão ler, a gente vai ficar sabendo que, por não funcionar, eles modificaram a tradição. Então veja que, como não deu certo, qual era o correto de fazer? Então já que isso não é o correto, vamos deixar isso de lado e vamos adotar a Bíblia. Mas eles não fizeram isso. Eu vi isso acontecendo no canal, né? Ainda quando ele se chamava Palavras em Chamas, né? Nós pegamos uma época onde as pessoas achavam que em Atos 2 estava descrito o batismo com línguas pentecostais. E aí nós fomos ler o texto. E a simples leitura do texto já fez as pessoas buscarem outras alternativas. Ao invés de adotar o texto bíblico, elas buscam alternativas, né? Elas não aceitam a realidade do texto bíblico. E aí eles fogem lá para 1 Coríntios 12, 13, 14. E aí nós fomos lá no nosso Telegram, gravei uma leitura completa de 1 Coríntios 12, 13, 14... E aí muitas pessoas entenderam a realidade do texto bíblico, só a escritura, né? E aí pararam com esse movimento, mas muitas outras não aceitam. Nunca aceitam o que está escrito no texto. Mas isso aqui deu muito problema no início. Por quê? Eles pegaram pessoas e mandaram pessoas para o campo missionário. Opa, você está falando em línguas? O que nós vamos fazer com vocês? Vamos mandar vocês para outros países, né? Chegando nos países, o que acontece? Não funciona.
né? Não dá certo, porque não é o mesmo que está lá. E essas pessoas voltaram com muitos problemas. Houve muita confusão. Isso expôs muito o movimento pentecostal no mundo a respeito dessa polêmica e eles não mudaram a posição até hoje, mesmo sendo completamente diferente do que está escrito na Bíblia, né? Olha o que o texto vai continuar falando, ó. Parham exortou seus alunos a buscarem essa experiência e nesse contexto ele impôs a uma de suas alunas da escola bíblica, Agnes Osman, em 1º de janeiro de 1901, e ela supostamente começou a falar em chinês e mais tarde em boêmio. Ela falou enquanto estava em transe. Isso está escrito no jornal ali, ó, Topeka State Journal, em 9 de janeiro de 1901. Talvez você consiga achar esse arquivo até hoje, né? Olha que problema, né? O problema dessa ideia é o quê? É achar que o dom é separado do Espírito. E Paulo ensina muito claramente isso. É o Espírito Santo que nos usa com dons. Não é você que faz o que você quiser com os dons. E o que a Agnes Osman fez foi tentar fazer isso. Ela buscou um dom separado do objetivo do dom. Entende? Então, por exemplo, você busca o dom de pregar, o dom da profecia, para pregar o evangelho. Você não vai tentar usar o dom separado da igreja para que você faça alguma coisa, sei lá, que você vai fazer com o dom, não. Porque não vai funcionar. O dom está intimamente ligado com a ação do Espírito Santo. Então veja que naquele momento, para que falar em chinês? Que diferença faria falar em chinês? Não havia nem chinês ali para ela pregar o evangelho. E depois em boêmio. Isso mais tarde vai dar problema, tá? Aqui na história parece muito bonitinho, mas vai dar problema, né? Posteriormente, Parham e outros da pequena escola bíblica também supostamente começaram a falar em línguas. Eles até alegaram que línguas de fogo divididas apareciam sobre a cabeça dos que falavam em línguas. Então, eles ainda falavam que apareceu o sinal que tem em Atos 2. Parham diz que professores de língua e outras pessoas com formação linguística confirmaram que as línguas que os alunos estavam falando eram línguas, mas isso nunca foi confirmado. Veja que é Parham que estava dizendo, mas cientificamente nunca foi comprovado, tá? O único registro real que temos de línguas faladas pelos alunos de Parham foi escrito por um repórter do Topeka State Journal. Encontrei uma cópia durante uma visita à Sociedade Histórica do Estado de Kansas. Então, o escritor está falando que ele encontrou a cópia do jornal. E aí há um texto dessa pessoa aqui, ó. O senhor Parham chamou a senhora Lillian Tristes, não sei como é que fala o nome dela, na sala e perguntou se ela poderia falar um pouco. Ela, a princípio, responde que o Senhor não havia inspirado a dizer nada, mas logo começou a proferir palavras estranhas que soavam assim. O cara descreveu. Eu soa. Será que tentou traduzir aqui? Eu vou tentar ler aqui no inglês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui. Eu soa. Foi traduzido aqui. Ah, tá, achei. É isso aí. Eu soa, use, rela, sema, calá, malá, caná, leolá, cadê? Leolá, sagui, nalá, ligli, logli. Veja a sequência de pronúncias muito parecidas. É só uma derivação da mesma palavra, né? Ó, eu soa, use, rela, sema, ó, sema, cala, mala, cana, leula, sag, nalan. Aí agora, ó, ligli, logli, lazi, logli. Entende? É uma pessoa tentando fazer, sendo forçada até a fazer isso, né? Essas frases foram traduzidas como significando. Quem traduziu essas frases, né? Jesus é poderoso para salvar, Jesus está pronto para ouvir e Deus é amor. E isso está escrito no texto hindu e zulu, ambos são representantes da escola de Betel. Aí o autor vai comentar. Ligli, logli, leigi, lezi e lugli. E tem um negócio aqui. Esse é exatamente o tipo de línguas que eu ouvi dezenas de vezes em reuniões pentecostais e carismáticas em várias partes do mundo, mas ela é uma tolice infantil.
Você percebe que a língua, ela não era exatamente uma língua, né? Ela era uma repetição mudada da palavra, da mesma palavra, né? Tadinha, né? Eu acho que a pessoa inocente desse texto é a Lília, né? A senhorita Lília. Talvez ela tenha sido abusada espiritualmente quando foi forçada a falar em línguas. Pega alguém que acredita nisso, mas que não existe, né? Mas ela acredita. Coloca essa pessoa parada na sua frente e obriga ela a falar em línguas, né? E, cara, é um peso psicológico muito grande na pessoa. Porque ela fica pensando assim, se Deus não me usar, o problema talvez seja eu, né? Ou estou em pecado, ou eu não sou salvo, ou sei lá. Ou estou falando mentira e tal. E aí ela começa a forçar alguma coisa. E aí, coitado, sai errado, né? Sai errado. E foi isso que fizeram com a Lilian ali. Talvez ela seja a vítima dessa história. Em 1914, Charles Shawn buscou diligentemente evidências para provar que as primeiras línguas pentecostais eram línguas reais, mas ele não conseguiu encontrar nem mesmo uma pessoa que colaborasse com as afirmações feitas. Está escrito no texto aqui, tem até a página e tudo mais. Em seu PhD, em 1919, a dissertação, em sua dissertação de PhD, Shawn censurou o Boston Chronicle local por reportagens crédulas. Depois eu vou ter que ver como é que vai ficar essa tradução. E afirmou que cartas estão em mãos de vários homens que eram intérpretes do governo ou perto de Houston na época. Calma, ele está falando que havia cartas sobre isso, né? Quando para dirigir a escola bíblica. E eles são unânimes em negar todo conhecimento. Eles provavelmente descreveram o que foi falado e mandou para pessoas analisarem, né? Intérpretes do governo, e ninguém confirmou aquilo lá que estava sendo falado. Depois de examinar as línguas faladas na missão da Rua Azusa, liderada por William Seymour, o líder da santidade, concluiu que não eram línguas. The Rocky Mountain Pillar of Fire, uma publicação de santidade para 12 de setembro de novembro de 1906, continua os seguintes relatos. Aqui é o relato dessa postagem. Este hindu pode falar em seis línguas diferentes. Isso aqui é muito interessante. Ó. Eles chamaram o hindu. Em línguas estranhas, então nós vamos chamar o hindu. E colocar o hindu para ouvir as línguas estrangeiras. Olha o relato, ó. Este hindu pode falar em 6 línguas diferentes e diz que nunca ouviu nenhuma delas do encontro em línguas. Uma das línguas que ele fala é o árabe, e algumas das pessoas nessas reuniões afirmam falar nesta língua. Mas ele disse que soava como um monte de gubles, tá traduzido de peru. Depois tem que olhar essa tradução aqui. Aí tem um outro relato. Um senhor que há anos está à frente da obra missionária na Índia, acaba de chegar em Los Angeles com o objetivo de conseguir alguns missionários para o seu campo que professam ter o dom de línguas. Olha que cenário, né? Ele voltou afirmando que não encontrou ninguém que pudesse realmente falar em qualquer uma das línguas da Índia que ele conhece. Outro relato. Então, esse foi um primeiro problema. E como é que você sai do problema sem corrigir o problema? Né? Você modifica a interpretação do texto. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Tá? Se você crê em alguma coisa e a Bíblia está falando que está errado e na prática está errado, você não deve tentar adaptar o seu ensino. Você tem que buscar a verdade na Bíblia, tá? O que muitas pessoas não fazem e acabam modificando o ensino. Então, se o ensino lá da teologia da prosperidade não deu certo do jeito que nós queremos, nós não vamos mudar de acordo com o que a Bíblia ensina. Não, nós vamos modificar ele para que ele seja mais aceito pelas pessoas. E aí é assim que se cria uma outra doutrina. Muitos linguistas que estudam as línguas dos pentecostais e carismáticos chegaram à mesma conclusão. William J. Aí vai colocar aqui um texto que eu não coloquei. Bom, só li um pouco para vocês da polêmica a respeito, né? Já que estamos fazendo aí aniversário, acho que vale a pena pensarmos um pouco sobre o movimento, né? E foi isso que eu fiz aqui no vídeo. Vou deixar o link com a tradução completa dele aqui. Vou pedir alguém para revisar para mim. Acho que eu pedi o Luca aqui do nosso canal para revisar para mim a tradução.
E aí eu vou colocar para vocês baixarem, né? Bom, eu acho que a gente pode pensar a respeito disso tudo hoje e refletir a respeito do que nós fazemos com aquilo que nós pensamos. Nós temos várias ideias pré-formatadas sobre o cristianismo na mente. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Já chega na Bíblia com uma ideia pré-formatada, né? Como é que funciona, né, as coisas? Ou como é que eu penso que funcionam as coisas? Todo mundo tem isso na mente. E aí nós devemos ir na Bíblia e buscar o que a Bíblia acha daquilo que nós pensamos. Mas não devemos rejeitar a Bíblia, devemos modificar a nossa mente de acordo com a palavra de Deus. Acho que este problema, sendo deixado de lado, criou os problemas que nós temos hoje. E é a chance aí, é o momento de nós pensarmos um pouco e tentar ajeitar toda a situação e pensar a que ponto nós chegamos e por que chegamos ao ponto que estamos, né? O que precisamos fazer para voltar para o ponto certo, sei lá, alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa ajudar mais pessoas ao invés de ficar na briga que nós vivemos hoje, né? Seria bem melhor tentar corrigir do que continuar brigando. Irmãos, fique com Deus. Esse foi o link que eu recebi. Se vocês tiverem algum link para mandar, manda aqui nos comentários que eu gravo também para vocês, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal da Escola Aberta de Teologia Reformada. Tchau!